Olá, professora e colegas que estão assistindo. Bom, meu projeto de pesquisa ele já está bem avançado, para falar a verdade, e ele trata sobre as questões de gênero que se apresentaram durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, mais precisamente no futebol. Eu estou analisando a diferença de tratamento em dois grandes setores de comunicação que são esportivos, que são a ESPN.com.br e o Globoesporte.com. Por que eu escolhi esses dois? Escolhi esses dois porque eles são grandes meios de comunicação do Brasil. A Globo, por exemplo, o Grupo Globo sendo o maior grupo de comunicação do Brasil, e a ESPN, por ser mais livre, ela é de canal de TV paga, ela tem um conteúdo mais livre para falar sobre o esporte, e eu estou analisando para ver se eles trataram, como eles trataram o futebol feminino, se teve diferença em relação ao masculino. Bom, primeiro é importante esclarecer o que são essas questões de gênero, né? As questões de gênero que, durante a minha metodologia, pesquisa metodológica e bibliográfica, eu compreendi como... Primeiro, entendendo gênero seria a diferença de sexo. O sexo é basicamente as questões biológicas, então é o masculino e o feminino, é o pênis e a vagina, enquanto o gênero é como a pessoa socialmente se comporta, se entende, se compreende na sociedade, né? Socialmente na sociedade. Então ela pode se enxergar como uma mulher no corpo de homem, uma mulher trans, um homem trans, um homossexual. E eu estou pegando basicamente o feminino e o masculino, distinguindo das outras questões, porque eu acho que não caberia, seria muita coisa para abordar, e só o futebol mesmo, porque a grande paixão nacional foi o que mais teve cobertura, e é importante pegar esse meio que a gente já está habituado, que é o futebol, para analisar as diferenças, né? Então a gente já sabe como que é o masculino, a gente pode analisar mais tranquilamente e com mais base mesmo, com mais opinião, quando a gente vê o feminino, né? Bom, o objetivo geral seria, como eu já disse, verificar possíveis diferenças de tratamento entre o masculino e o feminino. E, bom, os objetivos específicos seriam verificar a existência de possíveis desigualdades de gênero, não só a diferença da abordagem entre si, ser superficial, mas ver se se desrespeitam a mulher ou não também, pode não acontecer, então é verificar essa existência ou não. Entender e questionar o comportamento do jornalista perante a sociedade enquanto os valores culturais desta, ou seja, o jornalista ele tem que se entender, eu quero entender os valores do jornalista, e a justificativa é que, como eu, amante do esporte, eu já por 2 vezes fiz artigos finais de matérias sobre questões de gênero e esporte. É uma questão que me aflige muito, porque eu vejo muita diferença de abordagem no masculino e no feminino. Eu vejo que a mulher é colocada como secundária, às vezes terciária, né? Às vezes nem aparece, para falar a verdade, enquanto o homem ele é o protagonista. E eu queria entender e verificar por que acontece e se acontece mesmo, né? Se acontece, por que acontece? E como eu disse, como eu sou amante de esportes, eu quero que tenha igualdade de gênero, tanto para o profissional, para os profissionais que estão entrando na área, quanto para o esporte feminino, porque eu quero acompanhar esporte feminino, eu quero ter contato, eu gosto de ter contato, e eu acho que é muito prejudicial quando você não iguala mulheres e homens. É menos esporte para se abordar, são menos competições, são menos atletas, e eu gosto muito dessa competição, eu gosto muito de conhecer muito o meio, e eu acho que se perde muito quando a gente deixa de fora a mulher. Bom, as leituras bibliográficas que eu fiz, elas são basicamente falando sobre o papel do jornalista, o gatekeeping, que é um conceito
que trata sobre o guardião, o jornalista ser o guardião da informação. Ele é meio que o porteiro, ele guarda a informação e ele solta o que é relevante, ele noticia, ele publica o que é relevante e ele descarta o que não é relevante. Ele tem essa função de receber a informação e julgar se é importante ou não. E eu acho importante tratar o gatekeeping e o gatekeeper nesse tema, porque o jornalista, quando ele tem a informação de que atleta X, mulher, ganhou tal competição e ele não noticia, ele está fazendo mau uso desse gatekeeping, desse poder dele. Além do valor notícia, que sempre presente no jornalismo, que quando uma mulher de extrema relevância ganha certo campeonato que é relevante no meio dela e o jornal prefere abordar um campeonato secundário de futebol masculino, pelo valor notícia, a notoriedade da pessoa, né, do agente e do campeonato, o feminino seria maior. E não é o que é noticiado. E eu quero ver se isso aconteceu também no futebol feminino durante a Olimpíada. Bom, além desse papel de jornalista, eu li muito sobre gênero, sobre a função do jornalista e a função do jornalismo e gênero. Jornalismo e gênero. E, bom, o procedimento metodológico escolhido por mim foi a análise de conteúdo desenvolvida pela professora Laurence Bardin, francesa, e que como ela diz, é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Ou seja, é analisar a comunicação e um conteúdo em si, catalogando, né, e catalogando as notícias, como eu quero fazer, catalogar, e categorizá-las, dividindo elas, então, por exemplo, dividindo em notícias, em análises táticas e técnicas. Bom, para isso eu peguei um corpus de 639 matérias jornalísticas do Globoesporte.com e da ESPN, sendo 355 do Globo Esporte e 284 da ESPN. Dentre elas, como eu disse, havia notícias, vídeos, charges, análises táticas e notas. Eu vou categorizá-las e vou dividi-las em assuntos comuns a elas, como eu disse, não sei, vitórias, notas, notícias táticas, enfim. A partir daí eu vou explorar o material, eu vou explorar o material e eu vou tratar os resultados a partir da interpretação que eu tiver do que significaram essas notícias. Para isso eu tenho que categorizá-las. Bom, as etapas da minha pesquisa vão ser, primeiro, o acompanhamento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que eu já fiz, que foi em agosto do ano passado. A segunda parte, que eu já fiz também, é a pesquisa bibliográfica. E a terceira, a pesquisa metodológica. Essas partes todas já concluídas, já estão concluídas. Por fim, agora o que falta seria a análise dos dados coletados, a categorização eu já fiz, então seria mais entender o que essas categorias que eu criei, elas querem dizer. E o que a ausência de certas notícias ou a presença de outras querem dizer num âmbito geral esportivo e de gênero. E por fim, concluir o trabalho, pegar o que eu já finalizei e pronto. O orçamento seria gratuito, porque os livros que eu precisava eu consegui na Biblioteca Central da UNB. E acompanhar a Olimpíada foi tranquilo, tinha como é online, então tem todo o arquivo de graça, é de domínio público. E os resultados esperados são, como os artigos que eu já fiz anteriormente, será encontrar certos viés machistas e sexistas, não tratando a mulher como uma esportista de verdade, mas como um corpo, um modelo. Mas eu posso estar enganado, claro. É só uma hipótese de que haverá sim
uma segregação e um rebaixamento do papel da mulher enquanto uma esportista, e noticiar-se-á muito mais sobre o masculino do que o feminino, rebaixando muitas vezes o feminino ao masculino. E no mais é isso. Esse é o meu projeto. Muito obrigado, professora, por esse semestre difícil, e a senhora esteve sempre presente me ajudando. Obrigado, turma, e é isso. Muito obrigado.